A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu abri a palavra do Senhor aqui um pequeno instante e Deus me revelou uma palavra. Eu gostaria de estar passando para os irmãos, amém? Em Jó 4:13. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre o homem o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, porém não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e houve uma voz que dizia: porventura o homem mais justo é o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem sem que ninguém se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem sem sabedoria. Aqui, meus irmãos, é o próprio inimigo que rondou a Jó, meus irmãos. Quando Jó estava naquele estado, meus irmãos, na lepra lá, meus irmãos, sofrendo a provação que ele tinha que passar, meus irmãos, o inimigo chegou perto de Jó à noite, meus irmãos. Quantas pessoas, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor revela várias coisas. Quantas pessoas, meus irmãos, são assoladas pelo adversário. Quantas pessoas são atormentadas à noite. Eu também já fui atormentada, meus irmãos, várias vezes, meus irmãos. Porque quem tem, meus irmãos, também quem tem dom de visão também é atormentado, meus irmãos, pelo adversário. Porque, meus irmãos, o adversário se atentou até Jesus no deserto. Quem dirá nós, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, parando para pensar, eu fico analisando como o inimigo tem fúria do ser humano, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus tem misericórdia do ser humano. Como o inimigo tem fúria, porque ele foi lançado lá de cima, meus irmãos. Ele tem grande fúria, porque Deus não perdoou, meus irmãos, por eles já serem anjos, meus irmãos. Eles não têm como ter misericórdia deles, meus irmãos. Mas Deus teve misericórdia de nós. Tanto amor que Deus tem por nós, que enviou o seu único filho para que ele perecesse, para nós sermos redimidos dos nossos pecados. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, meus irmãos. Você não estaria aqui, meus irmãos. Você não estaria aí no conforto da sua casa. Você não teria sua família, meus irmãos. E principalmente, meus irmãos, porque o pecado, meus irmãos, antes de Cristo, era perante a morte. A pessoa tinha que morrer, meus irmãos, tinha que sacrificar, ou ele morria, meus irmãos. E, meus irmãos, e principalmente, se você morresse hoje, você não teria esperança de subir para o céu. Você seria condenado eternamente se não fosse por Cristo ter morrido por ti. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dai graças a Jesus, dai graças a Jesus. Reconheça-o como único e suficiente Salvador da sua alma, porque por ele você foi lavado, remido, você tem a esperança da vida eterna. Por ele ter, meus irmãos, morrido, sofrido daquela forma, meus irmãos, você tem a esperança da vida eterna. Ainda que somos falhos, pecadores, meus irmãos, mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos,
que aquele que se arrepende alcança a misericórdia do Senhor, meus irmãos. Mas aquele que encobre a transgressão, meus irmãos, não há justificativa. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que encobre, meus irmãos, está instigando o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quando você faz alguma coisa errada e você se sente incomodado, você sente perdão, é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando para você pedir perdão. Mas, meus irmãos, e a pessoa que erra, peca e não consegue se arrepender, meus irmãos, sabe que pecou, mas não consegue reconciliar com Deus, não consegue pedir perdão, não consegue, meus irmãos, confessar que errou, meus irmãos, não tem como o Espírito Santo trabalhar, né, meus irmãos? Está negligenciando, né, meus irmãos, o puxão de orelha, como se diz, né, de Deus, né, meus irmãos? Porque Deus corrige e castiga aquele que ama. Meus irmãos, por isso Jesus mandou o Espírito Santo, disse: eis que eu vou, mas não vou vos deixar órfão. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos, Espírito Santo. Graças nós temos que dar a Deus, ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por nos convencer do pecado. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você tem que sentir, meus irmãos, alegria quando o Senhor puxar a sua orelha, quando o Senhor te colocar em provação. Você tem que se sentir alegria, ânimo. Quando o Senhor te incomodar, quando você pecar, o Senhor te incomodar, permitir que algo aconteça para você se consertar, dá graças a Deus, porque é melhor você sofrer agora, depois você morrer, sem justificativa do seu pecado, porque você não reconciliou, porque você não reconheceu o seu pecado em vida. Então, graças a Deus, você que o Senhor corrige, dá graças a Deus se o Senhor está te corrigindo, o Senhor está falando com você na palavra, para você se consertar, dá graças a Deus. Não acha ruim não, dá glórias a Deus, porque Ele castiga e corrige aquele que ama, amém, glória a Deus, aleluia, porque o adversário da nossa alma não vai brincar. Quando você morrer, partir dessa terra, morrer na carne, né, meus irmãos? Porque aquele que está em Cristo tem vida eterna, né? Já passou da morte para a vida, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, mesmo assim o inimigo vai tentar te acusar perante Deus quando você levantar, meus irmãos. Quando você ressuscitar, meus irmãos, o inimigo vai tentar te acusar. Também estava lendo aqui em Josué, como ele fez com Josué. Josué estava com as vestes sujas, por isso o inimigo tentou acusar ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, por nós termos a palavra do Senhor, para nos dar um exemplo aqui em Josué, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí o anjo de Deus, meus irmãos, se não fosse o Senhor tirar da veste, mandou um anjo tirar a veste de Josué, tirar a veste suja que Josué estava e colocar uma veste branca, meus irmãos, limpa, e uma mitra em sua cabeça, parece, meus irmãos, se eu não me engano. Meus irmãos, é lindo a justiça de Deus, é lindo a justificativa de Deus, meus irmãos, para os teus servos, mas para que nós venhamos ser merecedores, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Nós devemos reconhecer: Senhor, eu pequei, foi errado eu pecar, me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, peça perdão a Deus. Não é vergonha você pedir perdão a Deus em carne, em vivo, meus irmãos, não é vergonha não, porque depois, meus irmãos, depois da morte vem um juízo. Não adianta mais querer pedir perdão para Deus depois, não. Peça perdão para Deus agora, em nome de Jesus. Não fique escondendo o seu pecado diante do Senhor, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque você sabe que o Senhor está vendo que você pecou.
Você sabe que os olhos do Senhor, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão com chama de fogo sobre a terra, contemplando o justo e o ímpio, meus irmãos. Ele contempla todos, meus irmãos. Tudo que nós fazemos está tendo escrito no livro da vida, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz também que Ele esquadrinha os rins, Ele esquadrinha os corações, Ele sabe as intenções, os pensamentos de cada ser humano. Seja em pensamento, seja em obra, vamos reconciliar com Deus, pedir perdão, misericórdia. Senhor, vou pecar e não vou fazer mais. Assim como Jesus disse, não adianta você pecar e depois pecar, pedir perdão e não largar o pecado. Porque você está sendo escravo do pecado, meus irmãos. Se você fazer isso, você tem que ser igual. Lembra da palavra do Senhor de Jesus, quando Ele disse, vá mulher e não peques mais. Não peques mais. Você entendeu? Você tem que pecar, você tem que pedir perdão a Deus dos seus pecados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra no seu coração. Eu não vou editar. Eu sei que meus irmãos não sei gravar vídeo, né, meus irmãos? Mas fique com essa palavra no seu coração. Amém?